Olá, olá, 3 de novembro de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Marinha deve investigar afundamento de balsa que transportava paredão de som em Barreirinhas. Operação Finados registra mais mortes este ano que no ano passado nas estradas federais que cortam o Maranhão. Justiça Eleitoral começa lacre das urnas que vão ser utilizadas no primeiro turno das eleições. E no Dia da Empreendedora Maranhense, o desafio dessas mulheres donas de negócios. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É verdade, se depender da nossa equipe, você vai ter uma ótima terça-feira. Como é que você está? Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, unindo todo o Maranhão através da informação. Vai ser assim até às 8 horas da manhã. Quando chega o primeiro impacto, que bom saber que você está com a gente aqui, que bom saber que você está na TV Difusora acompanhando as principais notícias do dia. Hoje uma terça-feira com cara de segunda, né? Não, tá todo mundo aí voltando ao trabalho depois daquele feriado prolongado. E olha que muita gente saiu da ilha para passar o feriado prolongado fora aqui de São Luís. E aí, claro, essas pessoas resolveram aproveitar até o último instante. Por isso, na tarde e na noite de ontem, a movimentação na volta para casa foi intensa. A gente fez, inclusive, uma reportagem mostrando isso. Vamos ver? 4 dias de descanso para milhares de pessoas. Um feriado que no Maranhão, para muitos, foi prolongado e começou na sexta-feira, por conta do ponto facultativo para servidores públicos do Estado. No terminal Ponta da Espera, o reflexo da movimentação. A segunda-feira de feriado foi o dia em que muitas pessoas decidiram voltar da Baixada Maranhense para São Luís. Milhares delas fizeram esse trajeto. Por isso que muitos ferries extras foram colocados para atender a demanda. Por exemplo, esse que está saindo agora, com 50% da capacidade, porque o objetivo é a volta de lá para cá, onde vai estar com 100% da quantidade permitida. Foram mais de 15 mil pessoas atendidas durante o período de 30 de outubro a 2 de novembro. A operação transcorre dentro da normalidade, dentro da tranquilidade. Já realizamos o transporte de aproximadamente 15 mil pessoas, 15 mil usuários do sistema, aproximadamente também 4 mil veículos. Nos dias 30 e 31 de outubro, realizamos 28 viagens entre ida e volta. Na BR-135, a volta para casa teve um fluxo intenso já no final da tarde. Por volta de 2 horas, o trânsito estava tranquilo, como de costume. Mas o horário de pico na BR, para quem retorna do interior, é a partir das 5h30 da tarde, onde é preciso redobrar os cuidados. 5 pessoas morreram pelas BRs que cortam o Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações ostensivas durante a operação, mas também mantém o ano todo as ações preventivas. Cumprir a lei de trânsito também será a melhor saída para a ida e volta tranquilas. A gente fiscalizando no dia a dia, fiscalizando aqui na entrada e na saída do feriadão, a gente observa o mesmo tipo de infração. Ou seja, as pessoas parece que não se ligam. Ou seja, parece que só vai acontecer com alguém, não com alguém da família. E quando acontece é uma coisa trágica. Então, mais uma vez, vamos deixar a dica. Se for dirigir, não beba, descanse, pegue a estrada, faça a revisão do seu veículo. Com criança abaixo de 10 anos ou 1,40 m de altura, use a cadeirinha, o assento de elevação. Vamos proteger a vida. E atualizando os números da Operação Finados, 6 mortes nas estradas federais que cortam o Maranhão foram registradas nesse período. É um número maior do que do ano passado. Você pode falar, mas no ano passado caiu no final de semana, no sábado, dessa vez na segunda-feira, mas o número de pessoas saindo da cidade também foi praticamente o mesmo. E muita gente deixou a ilha nesse feriado prolongado já na segunda. Finado, sexta-feira também, algumas pessoas tiveram o dia do servidor público, né? Muitas repartições colocaram essa data para sexta-feira passada. Enfim, tivemos um feriado prolongado e eu repito, com um número maior de mortes nas estradas do que esse mesmo período do ano passado. É preciso, mais uma vez, ter cuidado. E olha que esse ano a gente está em tempo de pandemia, né? Dia de Finados em tempo de pandemia, mas muita gente viajando, movimentação intensa nas estradas e nem sempre o cuidado dos motoristas é aquele que deveria ter, não é? Em Imperatriz, seguindo recomendações da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, árvores foram plantadas em homenagem aos que partiram nas celebrações de finados. Antes da missa celebrada no cemitério Campo da Saudade em Imperatriz neste 2 de novembro, feriado do Dia de Finados,
o bispo Dom Vilso Basso convidou os fiéis para acompanhar a bênção ao memorial construído pela Diocese de Imperatriz. Termos um lugar digno para quando forem chamados pelo Pai. Por isso decidimos, junto com os sacerdotes, de construir este memorial, que pode acolher a 30 sacerdotes. Um lugar bonito, um lugar especial, um lugar digno que o povo possa vir também e prestar a sua homenagem àqueles que dão a vida a Deus e pelo seu povo. Como diz São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Com essa perspectiva de todo cristão, que a nossa vida presente não é limitada ao campo terreno, mas está além dos olhos humanos, mas os olhos da fé, que é a ressurreição. Como parte da missa, a Diocese de Imperatriz distribuiu mudas de árvores frutíferas e não frutíferas. É uma recomendação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, para o incentivo ao plantio de árvores em memória dos entes já falecidos. Geralmente as pessoas plantam nas sepulturas, quem tem aquele espaço para relembrar. E o ano que vem ela já está lá como um símbolo daquele momento, daquela saudade, que na verdade a saudade significa, como disse Frei Dorival antes, amor. Que cada fiel, ao visitar os cemitérios, acender sua vela em casa, esta vela como luz de Cristo que ilumina o coração de cada pessoa, plantasse realmente uma árvore. Ou seja, é a vida que renasce, é a vida que está acima da morte, E em homenagem também a todas as vítimas do Covid-19. Aos que têm fé, a mesma esperança da ressurreição. E ontem, várias dioceses, a homenagem àqueles que partiram pela Covid-19. Essa foi uma recomendação também aqui na capital. A gente viu e intensa também a movimentação nos cemitérios, claro, seguindo os protocolos por conta desse tempo de pandemia. Movimentação intensa nos cemitérios da capital. Ontem a gente ao vivo falou, inclusive, durante o nosso Bom Dia, não é? Mostramos ainda há pouco a reportagem de Imperatriz e é lá para a região Tocantina que a gente vai agora ao vivo com o Geisel Nascimento, que tem um destaque do dia, o destaque dessa terça-feira. Terça-feira, como eu falei aqui, né, Geisel, com cara de segunda, tá todo mundo voltando, comércio abrindo as portas aí, enfim. Bom dia. Bom dia, Adalberto. É uma segunda-feira bem preguiçosa mesmo, viu, parceira? Bom dia para você, bom dia para todos acompanhando a nossa programação em todo o estado. Tem uma notícia boa para dar para todos os homens, aqui de Imperatriz principalmente, viu, Adalberto? Que vai começar a partir de hoje um cronograma durante todo esse mês de novembro, começa a partir de hoje, dia 3 de novembro, se estende até o dia 30 de novembro. Vai ser aquela unidade móvel de oncologia, onde todos os homens vão fazer seus exames de forma gratuita para a prevenção contra o câncer de próstata. Ano passado teve uma programação especial em frente ao estádio aqui de Imperatriz, mas este ano, devido à pandemia, várias restrições, será de uma forma diferenciada. Vai ser em unidades básicas de saúde e também postos de saúde. O ônibus vai estar a partir de hoje, 8 horas da manhã, em frente ao posto de saúde Nova Imperatriz. E o urologista, ao invés de atender dentro do ônibus, ele vai atender numa sala restrita, onde vai atender vários exames alternados aí no setor de oncologia. Então, atenção todos os homens de Imperatriz, cartão do SUS na mão, RG e de preferência está em jejum para poder fazer os seus exames. O cronograma dessa unidade móvel oncológica vai estar a partir de hoje, reforçando, até o dia 30 de novembro. Hoje vai estar na Nova Imperatriz, hoje e amanhã, estará também no Parque do Buriti, UBS da Cafeteira, Teotônio Vilela, Associação dos Moradores do Conjunto Vitória, Sebastião Regis, Farmácia Pague Menos na Avenida Getúlio Vargas, aqui no centro de Imperatriz, nos dias 23 e 24, UFMA Bom Jesus e UBS Lagoa Verde. Só reforçando, Adalberto, que todos os homens aqui de Imperatriz devem estar com seus documentos, RG e o cartão do SUS, para poder fazer esse atendimento de forma gratuita. Os homens aqui da TV Difusora todos já estão praticamente agendados, viu, Adalberto? Para poder fazer os seus exames. Vamos torcer que todos os homens realmente façam esses exames preventivos. Temos que dar o exemplo, com certeza. Valeu, Gisele, obrigado pela informação. Essa semana ainda a gente vai falar aqui no nosso quadro de saúde, que é o Bem Viver, sobre saúde do homem, já que estamos no Novembro Azul de alerta, em especial o câncer de próstata. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia, com certeza. Confira agora o nosso giro de notícias. Quase 660 mil pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos, ou seja, 22,9% do público-alvo, já foi vacinado contra sarampo no Maranhão.
A mobilização nacional terminou na última sexta-feira, dia 30. Dados preliminares das secretarias estaduais de saúde apontam que desde o início da ação, em 16 de março até 29 de outubro, foram vacinadas 11 milhões de pessoas nessa faixa etária em todo o Brasil, o que corresponde a 13% do público-alvo. O total de famílias de baixa renda com descontos na conta de luz aumentou em mais de 2 milhões neste ano. Em janeiro, antes da pandemia, 9 milhões de famílias se enquadravam nos critérios do Programa Tarifa Social, que concede descontos de até 65% nas tarifas. 9 meses depois, a base de beneficiários era de 11 milhões, segundo números da Agência Nacional de Energia Elétrica, que aponta ainda alguma subnotificação. O alcance do programa pode chegar a 16,6 milhões, considerando dados do Cadastro Único do governo. O Instituto Nacional do Seguro Social informou que iniciou o pagamento de diferenças nas antecipações do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, que foram pagos até 2 de julho de 2020. O pagamento será feito porque alguns segurados têm direito a um benefício maior. Segundo o INSS, quem tiver direito ao pagamento da diferença receberá uma carta do órgão com todas as informações do recálculo. Quem tiver interesse também poderá checar se tem direito à diferença pelo site e aplicativo Meu INSS, além do telefone 135. Segundo o órgão, 497 mil segurados estão aptos a receber os valores. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 do Maranhão. Esse é o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Está aqui na tela e a gente confere para você. 185.986 casos confirmados. Desses, 179.392 foram recuperados. O número de casos ativos agora é de 2.524. Infelizmente, o total de óbitos, 4.070. Passamos dos 4.000 óbitos pela Covid-19. Os novos casos, 55 em São Luís, nenhum em Imperatriz nas últimas 24 horas e 14 nas demais regiões. O painel coronavírus do Ministério da Saúde informa que mais 190 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas, conforme registros oficiais. Com isso, o total de mortes, infelizmente, é de 160.074 desde 27 de março. A taxa de mortalidade é de 78,2 dos casos a cada 100 mil habitantes e, no total, a letalidade é de 2,9%, tá bom? A gente tem aqui dados, de acordo com a atualização, são 10 mil pessoas que tiveram registros novos, né? 10 mil pessoas, portanto, são os novos registros de contaminações nas últimas 24 horas, considerando o boletim que saiu ontem, segunda-feira. Em geral, esse boletim de segunda é menor do que o de terça. Na terça há geralmente um aumento por conta dessa computação, dessa totalização dos casos por parte das Secretarias de Estado da Saúde. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Silva Alves atualiza os assuntos da área de segurança e fala aí sobre o afundamento de uma balsa com um paredão de som em Barreirinhas. A gente vai falar sobre esse assunto já já. E mais, no Dia da Empreendedora Maranhense, vamos saber quais os principais desafios dessas mulheres que muitas vezes têm jornada tripla, hein? A gente volta já já, depois do intervalo, um instante só. Foi rapidinho, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão nessa terça-feira. Agora a gente vai saber como é que está o trânsito em algumas cidades. A gente começa com Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Imagem ao vivo lá de Imperatriz, olha só. A gente tem imagens nesse momento, você vê aí na tela, da rua Ceará. Aí é o cruzamento com a Dorival Pinheiro de Souza, né? Um dos principais cruzamentos no centro da cidade. O dia está começando, devagarzinho, meio preguiçosa essa terça-feira, né? Depois do feriado prolongado. E aí você vê as pessoas, olha aí, ó. O mototaxista, também tem ali o rapaz da bicicleta aguardando corretamente o trânsito, o momento de atravessar aí, e o pedestre também na faixa daqui a pouco. Agora sim, trânsito liberado nessa avenida, é um dos principais cruzamentos no centro de Imperatriz, parece que tem também nublado por lá, essa é a imagem que a gente tem aqui em São Luís, desse cruzamento no centro de Imperatriz. É o trânsito ao vivo, monitoramento feito lá pela Prefeitura de Imperatriz, e agora a gente vai de Imperatriz para o trânsito em São Luís. Vamos ver como é que está o trânsito na capital maranhense, hein, gente? Região Itaquibacanga, é por lá que a gente começa, ó. Tá na tela. A gente mostra para você prestação de serviços, pista da direita é que segue no sentido Bacanga. Já o pessoal que sai da região Itaquibacanga, olha, muita gente nesse momento, tem o fluxo, nesse momento você vê aí
de veículos do lado esquerdo, essa pista do lado esquerdo, muita gente vindo de bicicleta também lá da região Itaquibacanga, mas a produção me confirma, não há lentidão no trânsito, não há nenhuma manifestação aí próximo à Universidade Federal do Maranhão e nem acidente também nesse ponto, nesse momento. Aqui em São Luís também é assim, o dia começa com meio nublado nessa terça-feira. A Avenida Guajajaras é uma das maiores da capital maranhense, a imagem aí está meio turva, você vê aí na tela, a gente está tendo um probleminha com a internet, por isso que você não está tendo essa imagem aí como de costume. Mas o trânsito está liberado na Avenida Lourenço Vieira da Silva, pessoal que vem agora do São Cristóvão, ali da região da Cidade Operária também, pessoal da Cidade Operária principalmente descendo aí na Lourenço Vieira da Silva, o trânsito liberado. Outro ponto da cidade, olha como está o trânsito nesse momento no chamado antigo Roque Santeiro. Muita gente, deve estar acontecendo alguma coisa, porque em geral o trânsito não fica tão lento no sentido Angelim, aqui a pista da direita. Já na esquerda já é comum a gente ver esse movimento intenso das pessoas que vêm da Coab, vêm na direção do bairro da Coama e para o centro da cidade também. Aí eu repito, trânsito lento nesse momento no sentido Angelim, para quem está na avenida, essa câmera está colocada no antigo Roque Santeiro. Tem mais um ponto para a gente mostrar? Tem sim, a gente encerra com mais um ponto lá da SMTT, vamos mostrar para o pessoal? Aí a Avenida Guaxinduba já é o acesso ao centro da cidade, já está mais tranquilo aí, né? Descida das Cajazeiras ali à esquerda e o acesso das pessoas à Praça da Bíblia, que foi reformada, e também ali ao Parque do Bom Menino, ao centro da capital maranhense. Imagens ao vivo da capital, vários pontos para você aí do trânsito. Prestação de serviços aqui cedinho no nosso Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 21 minutos, gente. Vem ele aí, Silvan Alves, para falar de segurança. Ele que madruga aqui na Difusora com toda a sua equipe no Bandeira 2. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos lá, porque depois, geralmente, de um feriado prolongado como esse, infelizmente, muitas ocorrências. A gente tem um caso aqui de bandidos que assaltaram uma farmácia aqui na capital. Foi no estacionamento da farmácia? Assaltaram uma senhora no estacionamento. Dá os detalhes pra gente, então. Adalberto, esse assalto aconteceu ontem, logo no início da noite, ali no estacionamento de uma drogaria que tem ali na Avenida Colar de Moreira. Essa é a região, a área nobre da cidade. Aquele veículo lá, que é um veículo Fiesta, já sabe, a polícia já confirmou que aquele carro também é roubado lá. Carro preto lá, onde estavam os assaltantes. Eles chegam, encostam... Avenida movimentada, por volta de que horas aí? Movimentada, isso por volta de 8 horas da noite, logo cedo. Ainda. Essa senhora, inclusive, ela é médica, pediátrica, ela foi à farmácia para comprar um medicamento, inclusive ela já está confirmada, Alberto, ela levou uma coronhada, cortou a cabeça, levou ponto na cabeça, a coronhada que ela recebeu. E os bandidos levaram essa Space Fox, que é o carro dessa médica aí, que ainda não foi localizado. Então são dois carros roubados, saíram em alta velocidade. Esse carro lá é um Fiesta, que eles estão nesse carro aí desde sábado, que eles roubaram esse Fiesta lá, que está parado lá. Qualquer pessoa que chegasse nesse estacionamento ia ser assaltada, né? Porque eles estavam esperando. E aí, por coincidência, chegou essa senhora, que é médica, eles abordaram ela logo na descida do carro, ela leva uma coronhada logo ali, ó, bem aí, ela recebe uma coronhada na cabeça, cai, e eles acabam levando o carro dela. Então são dois carros roubados, o o Fiesta, que é o carro preto, onde eles estavam antes, e esse Space Fox, que ainda não foi encontrado, ainda não foi localizado. É uma avenida movimentada, demais, bem iluminada a área do estacionamento. Bem iluminada a área do estacionamento. Eles não ali é um cruzamento, ali é um semáforo, ali sai para a Lagoa, dá acesso para a Lagoa. Exatamente, tem um hotel que fica bem em frente ali, tem um hotel que é bem movimentado 8 horas da noite. 8 horas da noite. E aí os bandidos agem sem nenhuma cerimônia, tá com a senhora, dão uma coronhada nela. Ela foi levada para o Hospital São Domingos, né? E teve que fazer um procedimento na cabeça em função do corte que ela recebeu com a coronhada nesse assalto. Segundo carro aí, de imagem, de câmera de segurança, na semana passada você lembra daquele carro daquela senhora lá do Coatrac também, sim, que ela foi arrastada, tirada à força de dentro do carro e por pouco não era atropelada pelos assaltantes. Silvão, um passageiro não identificado reagiu a um assalto a ônibus na Avenida Guajajaras. Isso foi na noite de domingo? Isso, exatamente. Apesar de todas as barreiras, Operação Catraca, que isso é inegável, tem direto a Operação Catraca, mas esse assalto aí, o assaltante ele foi baleado, o Adriano Costa, como ele é o nome dele. Segundo informações, tinha um passageiro dentro do ônibus, a polícia suspeita que seria um policial na folga. Esse policial reagiu, os assaltantes estavam armados de faca, o Adriano foi atingido com um tiro nas costas e ele corre o risco de ficar paraplégico, já que a bala atingiu a coluna cervical. A polícia está solicitando imagem das câmeras de segurança do ônibus para tentar identificar o autor do disparo. O Adriano está internado no hospital Socorrão 2, é o Clementino Moura. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos.
São 7 horas e 24 minutos, 7h24, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vem comigo porque aqui a informação não para, olha só, a Marinha deve investigar o afundamento de uma balsa que transportava um paredão de som, gente, em Barreirinhas. Foi isso mesmo, Silvão mostrou aqui no Bandeira 2, inclusive. A balsa acabou afundando durante uma festa. O Eduardo Bueno está em frente à Capitania dos Portos, tem mais detalhes para nós agora ao vivo. Oi, Eduardo, bom dia para você. Desculpa, o Eduardo tem informação sobre esse caso. Eduardo, agora sim, você. Pois é, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse caso aconteceu em Barreirinhas, que fica a cerca de 250 quilômetros de São Luís. Os promotores dessa festa haviam pedido à Delegacia Regional de Barreirinhas, viu, Adalberto, uma liberação para fazer uma festa em um barco lá na cidade. Só que quando a polícia foi fiscalizar o local, acabou descobrindo, viu, que se tratava, na verdade, de uma balsa em que estava um paredão de som. Só que lá no local existia um motorista embriagado, um condutor, um motociclista que estava embriagado. Os delegados lá de Barreirinhas, o delegado regional, resolveu levar, então, esse suspeito para a unidade policial, né, para a delegacia de polícia. Só que quando eles retornaram, a embarcação já havia afundado junto com o paredão de som. Cerca de 30 a 40 pessoas estavam no local. Felizmente ninguém se feriu. Agora a Capitania dos Portos deve abrir uma investigação, né, para apurar aí as causas desse incidente que aconteceu no Rio Preguiças, lá na cidade de Barreirinhas. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Você vê nas imagens aí a correria das pessoas e a situação poderia ter sido mais grave, ainda bem que não foi, né? Mas a Capitania dos Portos deve investigar o caso. Olha só, muita gente, um paredão de som, pediram autorização e aí fica a pergunta, liberaram uma balsa com um paredão de som? Sabiam dos detalhes do que ia acontecer, essa festa aí com gente, com um paredão de som, podia ter causado a situação. A Capitania dos Portos não precisa autorizar também, já que é no Rio Preguiças que essa atividade foi realizada. A gente vai continuar nesse caso, vai continuar acompanhando hoje e trazer a informação para você aqui nos nossos telejornais, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas hoje é o Dia da Mulher Empreendedora Maranhense. Pois é, mas qual é o perfil dessas empresárias em nosso estado, hein? Quais são os setores em que elas atuam? Quais são os principais desafios delas? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio uma mulher, a gerente da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae Maranhão, Raíssa Amaral. Raíssa, bom dia. Bom dia. Eu imagino que são grandes os desafios enormes, né, da mulher empreendedora maranhense, mas essa data é importante, né? Uma data significativa. Desde quando a gente tem essa data aqui no estado? Essa data é uma data bem recente, nós temos essa data desde o ano de 2018 e é um grande marco, né? Porque é um reconhecimento do nosso estado em relação ao empreendedorismo feminino, as mulheres à frente dos pequenos negócios, grandes negócios. O Sebrae tem um levantamento detalhado sobre isso, os dados do estudo Donos de Negócio e Análise por Sexo, realizado pelo Sebrae, aponta, gente, 281 mil empresários no Maranhão. É um número expressivo. É um número muito expressivo. Ele corresponde a 34% de todos os negócios do estado. Então, as mulheres hoje estão cada vez mais à frente de negócios. Se a gente pensar num perfil do século passado para este século, isso tem mudado muito. E um outro dado que é muitíssimo interessante é que 66% das mulheres abrem negócios por oportunidade. Muitas vezes a gente tem a ideia, né, o senso comum de que, na verdade, as mulheres abrem um negócio para complementar uma renda por uma necessidade, mas, na verdade, o percentual de mulheres que abrem por oportunidade está acima da média nacional. Significa que elas estão atentas a essas oportunidades. Isso inclui esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, ou seja, esse olhar diferenciado sobre o momento que a gente vive? Sem dúvida. Nesse momento, a gente teve uma quebra, né, de muitos negócios, uma parada de muitos negócios que precisaram se refazer, mas também muitas mulheres identificaram grandes oportunidades na área de serviço, por exemplo. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas deixaram de sair para comer fora e começaram a pedir alimentação em casa? Quantas mulheres não começaram negócios de delivery de alimentação identificando essa oportunidade? Então, as mulheres, elas são muito atentas ao mercado e um grande diferencial disso também é porque as mulheres se qualificam mais. A maior parte das mulheres, elas têm, no mínimo, nível médio. Enquanto as mulheres têm uma média, as empreendedoras, de 9 anos de estudo, os homens têm de aproximadamente 7 anos apenas. Então, as mulheres se qualificam mais, buscam mais informação, e isso também é um diferencial dentro dessa retomada da economia.
E a gente tem entre essas mulheres muitas mães, não é? Quer dizer, a jornada vai se estendendo, tem os filhos para cuidar, quer dizer, é um desafio maior ainda. Quais são os dados que o Sebrae tem sobre esse aspecto? Bom, isso é um dado assim interessantíssimo. Aproximadamente 10 horas é o tempo que os homens se dedicam para os cuidados da casa e de pessoas da família. Pasmem, 18 horas e meia é a quantidade de horas dedicadas pelas mulheres. Quase o dobro. Quase o dobro. Então, as mulheres ela têm uma jornada tripla, quádrupla. Mas isso também tem um diferencial. Por quê? Porque muitas das competências empreendedoras a mulher consegue desenvolver nesse dia a dia. Competências que nós precisamos ter num pequeno negócio, liderar. A mulher lidera a casa, trabalhar em equipe. Ela trabalha em equipe com o marido, com os filhos, tem persuasão, consegue estabelecer rotinas, fazer planejamento. Então, por mais que a mulher seja muito sacrificada ao mesmo tempo por ter uma carga horária muito alta, em compensação ela tem esse diferencial. As habilidades que ela desenvolve, as competências que ela desenvolve na gestão da sua casa também contribuem para um bom desempenho dela dentro dos pequenos negócios e grandes negócios do nosso estado. Os especialistas alertam muito nos negócios, seja ele qual for o tamanho, o cuidado com os detalhes, né? Se é um serviço, o atendimento, o zelo, o cuidado com o ambiente. A mulher também tem esse olhar diferenciado, a gente pode dizer sobre isso? Sem dúvida. Então, esse cuidado com o detalhe, ele faz a diferença. Dentro do nosso país, o maior percentual de negócios liderados por mulheres estão dentro de serviços e comércio. E aqui no estado, em serviços. Esses serviços são muito voltados para a área de alimentação, para a área de festas. Então, a gente sabe quando o negócio é liderado por uma mulher por coisas simples. É uma flor, é um detalhe. Se é um serviço de alimentação, é um guardanapo dobrado de uma forma diferente. Todo mundo gosta de um mimo, de um detalhe. E isso faz muita diferença. Mas isso faz uma diferença não apenas na entrega, aquilo que o cliente recebe, mas também na gestão. Ela é muito mais cuidadosa com o controle de gastos, com o controle das despesas, das entradas. Então, tudo dentro da gestão, ela também acaba sendo muito mais cuidadosa. Então, ela acaba tendo muito mais facilidade nesse dia a dia da gestão mesmo de um negócio. Esse negócio, o Sebrae tem, claro, como que funciona isso, porque a gente tem um microempreendedor individual também, né? Sim. E que tem crescido muito no Brasil. Entre esses microempreendedores individuais, mulheres também? Sem dúvida. O microempreendedor individual, na verdade, acaba sendo a porta de entrada da maior parte dos pequenos negócios, né? Porque ele tem algumas vantagens, você pode ter um faturamento de até 81 mil por ano, e muitas mulheres começam por aí, principalmente pelo tipo de serviço que é ofertado, que é na área de serviços, na área de comércio. Os negócios que mais se destacam são negócios tradicionais na área de beleza, na área de saúde, na área de alimentação, venda de cosméticos. Então, elas conseguem se começar também de forma muito organizada e, ao mesmo tempo, garantir seu futuro, ter acesso a questões previdenciárias, e isso é muito importante porque dá uma segurança para essa mulher. Considerando esse número expressivo de mulheres, em especial aqui do Maranhão, em relação à data de hoje, o Dia da Mulher Empreendedora, o Sebrae também tem um atendimento diferenciado para elas? Sem dúvida. Aqui no Maranhão nós temos um projeto chamado Delas. É um projeto de empreendedorismo feminino, ele é um projeto piloto que está presente em 11 estados do país, e nesse trabalho a gente faz um atendimento totalmente diferenciado para a mulher, porque nós temos as nossas especificidades, a nossa jornada tripla, mas nós temos os nossos potenciais, como eu disse, nós temos competências que nós desenvolvemos muito além do que a maior parte dos homens. Então a gente identifica não somente as dificuldades, mas também as potencialidades. O projeto está se encerrando agora, mas no ano que vem nós vamos ter uma série de núcleos de atendimento. Hoje funciona em São Luís, Caxias e Imperatriz, e a partir de 2021 nós vamos ampliar esse atendimento. Então, qualquer mulher que tenha interesse em abrir um negócio, ou já tem um negócio e queira se especializar, se preparar muito mais, pode contar com o Sebrae Maranhão. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui. É uma data realmente que deve ser celebrada. Muito obrigado. Obrigada. No próximo bloco, gente, começa o lacre das urnas que vão ser utilizadas no primeiro turno das eleições. E mais, vem aí John Coutrin e os bastidores da política. O Tribunal de Justiça caça prefeito de Governador Nunes Freire. Os detalhes já já com o John Coutrin. O Bom Dia Maranhão volta em instantes. De volta o Bom Dia Maranhão, ao vivo aqui pela TV Difusora, com você ligado em todo o estado. Vamos agora à região dos Cocais. Quem tem os detalhes para nós, o destaque do dia é a Raquel Souza, que está comigo aqui mais uma vez. Vamos lá? Raquel, bom dia.
Olá, bom dia a você, Adalberto, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, eu falei ontem, né, que estava tudo tranquilo, mas 2 homicídios foram registrados em Caxias em menos de 24 horas. O primeiro ocorreu na noite de domingo, em um bar que fica às margens da BR-316, no povoado Altos, a 8 quilômetros, cerca de 8 quilômetros da zona urbana aqui de Caxias. A vítima foi um homem de 38 anos de idade. Ele participava de uma festa no local quando foi surpreendido por 3 indivíduos que chegaram em um carro e foi alvejado a tiros no peito e no pescoço. Os bandidos fugiram. O outro crime aconteceu no início da tarde de ontem, no bairro Pai Geraldo, quase na saída da cidade. A vítima foi um adolescente de 17 anos. Ele foi morto a tiros. A polícia militar apurou que a vítima estava em casa assistindo TV quando 2 suspeitos chegaram em uma moto e invadiram a residência. Um deles estava armado e atirou várias vezes. Uma viatura do SAMU ainda foi ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM faz buscas na cidade para localizar e prender os bandidos dos 2 crimes. E, infelizmente, como eu falei ontem, estava tudo tranquilo, mas ocorreu esses 2 homicídios. Sem falar também, Adalberto, que teve 2 acidentes registrados. A gente está apurando e com certeza a gente vai apurar essas informações e enviar para vocês a TV Difusora e trazer mais informações com certeza, Adalberto. Obrigado, Raquel. Obrigado pelas informações, viu? Esse ano a gente viu aí que, inclusive, o número de acidentes foi maior, de mortes foi maior do que o ano passado, nesse período aí de finados, lamentavelmente. Agora Caxias registrando aí mais 2 acidentes. Vamos em frente agora, vamos falar de eleições. Já foi montado o esquema de segurança para as eleições municipais deste ano. Um dos focos é evitar que atos de vandalismo voltem a se repetir. O trabalho vai começar um dia antes da eleição. Junto com as forças de segurança pública, os bombeiros vão garantir a tranquilidade dos mais de 4,5 milhões de eleitores que vão às urnas no dia 15 de novembro. Os bombeiros já estão escalados para ali guardar, né, as urnas das 7 horas da manhã, tá, de sábado até as 7 horas da manhã de domingo. Dos 217 municípios, a atenção maior será para aqueles em que já houve registro de incidentes antes e depois do exercício da cidadania, como há 4 anos, em que foram registrados atos de vandalismo na capital e em São José de Ribamar. Para atender a demanda, no dia do pleito, equipes extras serão convocadas. Só aqui, na região metropolitana de São Luís, por exemplo, mais de 350 homens estarão nas ruas, atuando nos locais de votação. Foi montada aí uma mega operação, uma mega estrutura dentro do comando operacional do Corpo de Bombeiros para garantir, assim, que nem a parte das eleições seja desguarnecida e nem a parte da segurança da população também seja desguarnecida nesse período. E aqui na TV Difusora seguem as sabatinas com os candidatos a prefeito da capital no programa Hora D. O entrevistado de ontem foi Neto Evangelista, do Democratas. Neto Evangelista inicia esta semana de sabatina no programa Hora D. Candidato do Democratas, entre as propostas de plano de governo, pretende criar programa para a construção de casas populares e reformar o Socorrão 2. Nós temos uma ação prevista no nosso plano de governo de fazer uma política intersetorial de educação, saúde e assistência com as famílias que estão no CAD único, relacionadas como de extrema pobreza, ou seja, com orçamento per capita familiar de até R$ 85, onde nós vamos fazer um acompanhamento mais perto dessas famílias, porque é lá que está o maior número de violência contra a mulher, é lá que está o maior número de jovens que são perdidos para o mundo do crime, lá que está o maior número de jovens que têm uma baixa aprovação dentro das escolas, é lá que está o maior número de casos de doença por conta do baixo saneamento básico. Então vamos focar nas pessoas e as pessoas que mais precisam na cidade. Neto Evangelista concorreu nas eleições de 2012 à Prefeitura de São Luís, mas como vice na chapa de João Castelo. Ele está licenciado do cargo de deputado estadual para disputar as eleições de 2020, mas agora como candidato a prefeito. A sabatina desta segunda-feira é a 5ª com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Até o dia 11, todos os concorrentes serão entrevistados pela apresentadora Keite Almeida. Nesta terça-feira, será a vez do representante do Republicanos, Duarte Júnior.
Portanto, hoje o sabatinado é o candidato Duarte Júnior do Republicanos. Você confere do Hora D. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para esta terça-feira. Hertes Dias pela manhã tem panfletagem na Feira do Anil. À tarde, Pinga Fogo, programa Ponto e Vírgula. À noite, live Hip Hop e as eleições, promovida pelo Quilombo Urbano. Geisael Marques pela manhã visita o bairro Vinhais Velho. À tarde, o Quebra-Pote. E à noite tem live no Instagram. Bira do Pindaré pela manhã tem entrevista em emissora de rádio. À tarde, sessão da Câmara dos Deputados. À noite, reunião com a coordenação de campanha. Rubem Júnior pela manhã faz caminhada na Vila Palmeira. À tarde tem entrevista em emissora de rádio, caminhada na Vila Lobão e à noite reunião com o trade turístico de São Luís. Silvio Antônio pela manhã tem gravação de campanha. À tarde vai à Feirinha Livre na Coab e à noite tem live de explanação do plano de governo. Neto Evangelista pela manhã tem reunião com representantes da Cooperativa de Reciclagem de São Luís. Meio-dia, entrevista à emissora de TV. À tarde, entrevista ao programa Ponto e Vírgula no Pinga Fogo. E às 18 horas, reunião com representantes do Centro de Reabilitação Oficina da Alma, no Gapara. À noite, tem reunião com candidatos a vereador do Anjo da Guarda, Fumacê e Alto da Esperança. Duarte Júnior pela manhã faz panfletagem no Anil e panfletagem em Bandeiraço no Centro Histórico. Participa também de sessão na Assembleia Legislativa. Tem entrevista à emissora de rádio. Meio-dia, entrevista na TV Difusora. À tarde, entrevista à emissora de rádio. E à noite tem reunião com moradores do Residencial Araras. Franklin Douglas pela manhã tem gravação de programa de TV. À tarde, gravação de sabatina em emissora de TV. E ainda panfletagem em frente ao comitê na Beira-Mar. À noite, participa da abertura da terceira semana de comunicação do IMEC. Olha, acontece hoje o processo de lacre das urnas que vão ser utilizadas no estado dia 15 de novembro e termina nessa semana, quinta-feira, o prazo para quem precisa tirar a segunda via do título de eleitor. Essas informações a gente tem agora com Eduardo Bueno confirmando. Então, hoje um processo importante, Eduardo, esse de lacre das urnas. Começa, portanto, nessa terça-feira. Eduardo, está comigo? Eduardo. Pois é, Adalberto, a geração de mídia vai ser realizada hoje aqui, começa hoje, vai até o dia 11 de novembro, conforme o cronograma estabelecido aí pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Luís, as 6 zonas, a primeira, a terceira, a 10ª, a zona 76 e 89 vão realizar a geração de mídia entre hoje e o dia 11, entre as 8 da manhã e as 7 horas da manhã, aliás, às 5 horas da tarde aqui no Fórum da Coama. Já a audiência de carga e lacre vai ocorrer no dia 5 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na Central de Urnas, localizada no bairro do São Cristóvão. Então, no dia 5 vai ser a audiência de carga e lacre da primeira zona, no dia 6 da segunda zona, no dia 7 da terceira zona, no dia 8 da 10ª zona, da zona 76 no dia 9 e da zona 89 no dia 11. E também, Adalberto, como você já vinha bem dizendo, os eleitores têm até a próxima segunda-feira para fazer aí a solicitação da segunda via aí, do título de eleitor. Essas informações foram disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, aliás, até a próxima quinta-feira, corrigindo então, dia 5, para fazer nos cartórios eleitorais a solicitação da segunda via. Lembrando que esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, a biometria não vai ser utilizada, o eleitor vai poder votar apenas com o título e um documento de identificação com foto. Então, para solicitar a segunda via, ele precisa vir até o cartório eleitoral somente até a próxima quinta-feira. E tem um outro dado também importante dessas eleições, que segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento em todo o Brasil de mais de 60 mil pedidos de registros de candidaturas, isso em relação ao pleito de 2016. Temos dados locais também, aí esse ano foram 20.791 pedidos de registros de candidaturas aqui para o Maranhão, enquanto que na eleição de 2016 foram 18.552 pedidos de registros. Então a gente tem um aumento aí de quase 2.000 registros a mais em relação ao ano de 2016. Por outro lado, 17.200 candidaturas foram consideradas inaptas, isso segundo o TSE, isso para todo o país. Dentre as candidaturas inaptas, 2.300 foram consideradas com base na lei da ficha limpa e também 2.400 foram candidatos que tiveram partido ou coligação inválida. Tá aí, esses são os dados, um panorama geral das eleições 2020, um número maior de pessoas tentando se candidatar ao pleito aí para a votação que acontece no próximo dia 15 de novembro. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Em todo o país, o número de candidatos aí a mais em relação à última eleição foi de 60 mil. No Maranhão, você viu, Eduardo deu dado aí
2.000 candidatos a mais e muitos homens, né? O número de homens aumentou em relação àqueles que se candidataram na eleição passada. A gente sabe que esse número ainda é maior do que o número de mulheres candidatas nas eleições, não é? Hoje, portanto, a geração de mídia e o lacre das urnas, só fazendo a correção, vai ser na quinta-feira, mesma data do prazo final para a segunda via do título eleitoral, tá bom? Vamos falar de política agora com a participação de John Coutrin. Você viu aí, né, John, números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, mais gente se candidatando, mais de 2.000 candidatos em relação à última eleição, né? Tem vereador aí para todo lado, principalmente, né? É isso, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Muitos se candidatando, né? Muitos candidatos em relação às eleições. E também tem um dado curioso, às vezes, que acontece, a gente vai até checar depois, em que há mais eleitores do que a população em alguns municípios, não é? É claro que isso aí também gera uma certa curiosidade. Esses dados também sempre são repassados a cada eleição. Então, é importante tem um dado também que é importante lembrar, Adalberto, que nas eleições deste ano, a votação começa mais cedo, a partir das 7 horas da manhã. Esse é um dado muito importante, né, das 7 às 10, para as pessoas, os idosos, né, tem preferências, são prioridades, das 7 às 10. E depois também grupos de risco também pode votar a qualquer hora e tem prioridade. Temos outro caso do aumento do número de eleitores também por conta da biometria que não vai ser exigida, exatamente, né? Então, mais eleitores também. Exatamente, por conta da biometria que não vai ser exigida, esse é um fator que acaba aumentando aí esse dado. Então, Adalberto, é importante lembrar, como nós falamos, o eleitor também possa aí já começar a verificar o local de votação dele, que às vezes muda, não é? É importante você ir lá na internet ou no e-título, aquele aplicativo que você baixa no seu celular, e verificar o local de votação certinho, para não chegar lá na hora e você talvez nem tenha sido informado, não soube que mudou seu local de votação. Então, esses detalhes são importantes. Não haverá biometria, se puder, leve uma caneta também, não é? E também você pode votar a partir das 7 horas da manhã e termina no horário normal de sempre, às 17 horas. Então, são as recomendações, claro, sempre salvaguardadas as questões sanitárias em relação ao coronavírus. João, a gente está chegando ao final do mandato dos prefeitos aí, mas tem prefeito sendo cassado no finalzinho, na reta final? No finalzinho, lá em Governador Nunes Freire, inclusive uma decisão que foi dos vereadores da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire em relação ao Josimar da Serraria. Lá ele, Adalberto, foi afastado em tempo recorde. A defesa, os advogados do candidato, né, do prefeito, candidato à reeleição, Josimar da Serraria, avaliam que foi que não seguiu, né, os trâmites legais, que infringiu, inclusive, a legislação da Câmara, né? Então, eles entraram com um pedido, a Nelma Sarney negou, a desembargadora Nelma Sarney manteve, portanto, a decisão de afastamento do prefeito, inclusive atropelando o regimento interno da Câmara Municipal, votação recorde, afastamento recorde, mas decisão tem que ser cumprida, né? Esse Adalberto, o prefeito, portanto, permanece afastado ali na cidade de Governador Nunes Freire. A defesa também alega extrapolação das competências, que não seria da própria Nelma Sarney, seria do desembargador Jamil Gideon, mas isso é uma outra discussão. É claro que o prefeito irá recorrer da decisão, mas o clima lá na cidade de Governador Nunes Freire não é muito bom, não é muito acirrado. Os partidários do prefeito afastado, que inclusive assumiu, Adalberto, no lugar do Idaleste, do PT, que faleceu, ele era o vice, hoje está na prefeitura comandando e é candidato à reeleição. Mas o clima não é nada bom, é importante que as autoridades estejam ali atentas em relação a isso. John, lá em Bequimão, o João Martins sofreu uma nova derrota na Justiça, a candidatura aí segue barrada? Segue barrada, segue indeferida. Nós falamos na semana passada isso aqui, pelas questões de relações socioafetivas, que ele seria irmão de criação do atual prefeito, e isso pela legislação não poderia, né? Que inclusive relacionada a parentes, a cônjuges, isso não permite, ele permanece afastado. Vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, Adalberto, né? Mais um recurso, o que ele tinha entrado era com embargos de declarações para tirar qualquer dúvida, obscuridades da decisão passada, que colocou ele como, né, indeferido lá na cidade de Bequimão. Ele é do MDB, tem um apoio do prefeito, mas permanece o João Martins, portanto, com candidatura indeferida. Há poucos dias das eleições, Adalberto, portanto, ele espera aí dessa forma que a Justiça, o TRE, consiga, portanto,
manter a candidatura dele, mas por enquanto ele permanece com a candidatura dele barrada pela Justiça. Outro dado interessante também, falando em Justiça, Adalberto, em relação aos servidores públicos que receberam auxílio emergencial. Ontem, inclusive, a Procuradoria-Geral da Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, né, vários órgãos aí já pediram providências às autoridades que fiscalizam isso, no sentido de saber quais foram as atitudes desses órgãos em que mais de 80 mil servidores foram flagrados aí, né, detectados, na verdade, recebendo auxílio emergencial. Então, que haja uma punição e que haja, portanto, aí, a devolução desse recurso, porque a Adalberto sabe que isso aí é descabido, né, é um erro e precisa ser corrigido. Obrigado, John. Até amanhã. Sou informado, Alberto, em relação à pesquisa... A pesquisa DataM, expectativa para hoje ainda? Expectativa da pesquisa DataM, ia ser divulgada hoje pela manhã aqui no Bom Dia Maranhão. Prefeito de São Luís. Prefeito de São Luís, mas a pesquisa ainda está saindo do forno, né? Ainda está saindo do forno. A gente sabe que a DataM tem todo um rigor, um critério, é um instituto que acerta todas as eleições e não divulga a pesquisa de qualquer forma. Então, a pesquisa ainda está saindo do forno, relatórios, né? E pode ser divulgada ainda hoje na programação da difusora ou aqui amanhã no Bom Dia Maranhão. Obrigado, John. Até amanhã. Você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de terça-feira. A gente vai falar agora sobre o tempo, gente. Deu a chuva aqui em São Luís no começo da madrugada de hoje em alguns bairros, né? As imagens já são do climaauvivo.com em Açailândia, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima em Açailândia 23, você tem imagens, 31 de máxima. Agora vamos ter imagens de São Luís, porque a gente vai falar do tempo aqui na capital. Predomina tempo nublado, possibilidade de chuva isolada a qualquer momento. São Luís, 25 de mínima, 33 de máxima. Está aí o céu, tempo nublado aqui no começo dessa manhã. Você tem imagens ao vivo da capital maranhense. E como é que vai ficar o tempo hoje em Imperatriz, hein? Lá na região Tocantina. Lá em Imperatriz, hoje tempo nublado, a possibilidade de chuva isolada. Imagens você tem aí do clima ao vivo. Possibilidade de chuva, sim, isolada, mínima de 26, máxima de 34. Aí está a bela imagem de Imperatriz para você. E a gente falando do tempo, essa semana já deu uma chuvinha por lá. Está sendo assim em todo o estado a partir de agora, né, nesse mês de novembro. Vamos em frente, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, sucesso desde que passou a servir de cenário para obras de artistas locais, a escadaria do Beco do Silva, no centro histórico da capital, voltou a chamar a atenção de maranhenses e turistas. A repórter Bel Soares, claro, foi lá conferir. A escadaria do Beco do Silva está de roupa nova. A pintura antiga fez sucesso e do espaço um ponto turístico. Mas a cultura deu lugar à arquitetura e beleza natural. Ana está de volta para atualizar a foto, agora com a nova arte. Isso aqui é mais uma beleza do nosso artista aí, que valeu a pena. A intervenção artística parece interagir com quem aprecia, dá a sensação de liberdade. Eu achei lindo, maravilhoso, né? Um pássaro lindo e acho que para mim, na minha visão, é liberdade. Liberdade com respeito. Visto de cima se vê apenas o azul, mas quando muda o ângulo, a pintura em cada degrau revela a intenção do artista Gil Leros. Ele retratou janelas dos casarões e os manguezais do Maranhão, na figura do pássaro guará. Ericiane trouxe a família para fotografar. Está muito bonita, principalmente para fazer foto. É um ponto perfeito para sentar, fotografar com a família. Enfim, é bem interessante a arte assim retratando, né, o nosso estado. Com este sorriso, a pequena Alice aparece aprovar a nova escadaria. E como a arte se agradece com reconhecimento, aplausos ao artista e à beleza do seu talento. Gil, mais uma vez, arrasando sua arte. Parabéns. Ficou bonito demais, né? O Gil e toda a equipe deles, parabéns, com certeza, né? E a galera trabalha muito de forma coletiva, isso é muito bom. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã a gente está de volta aqui depois do Bandeira 2 às 7 horas da manhã. Vamos falar sobre saúde do homem nesse mês de novembro, hein? Atenção total. Imagens ao vivo para a gente encerrar o programa de hoje. Avenida Daniel de Latouche, movimentação já intensa nessa manhã aí no bairro da Coama. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Valeu, valeu. Amanhã tem mais, 7 da manhã. Depois do Bandeira 2 a gente se encontra com certeza. Um dia abençoado para você. Tchau, tchau.